Filho, Senhor, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? E você diz amém? Amém. E presta atenção na palavra do Todo-Poderoso. Irmãos, para entender esse texto aqui, a gente precisa, muitas das vezes, ser simples, entender que a cura, ela pode ser espiritual, a cura, ela pode ser física, mas se cada um de nós não tivermos fé, nada disso aqui poderá ser resolvido diante do fator. Aqui nós encontramos a cura de um paralítico que na sua forma física não tinha condições de se locomover de um lado para o outro. Na sua forma física, ele não tinha forças para subir ladeira ou descer ladeira. É tanto que a Bíblia diz que ele veio no leito por alguém. E o que mais diferencia as nossas vidas é a gente acreditar que existe um Deus do impossível, um Deus que conhece tudo e sabe de tudo, e nada sobre os seus olhos estão escondidos. Um Deus que conhece você em casa, conhece você no trabalho, conhece você na faculdade, conhece você na igreja e conhece você por onde você anda. Só que na trajetória da vida desse paralítico, existiam muitas pessoas que tinham perseguições sobre Jesus, porque Jesus, ele sempre realizava curas, milagres, os sinais estavam com ele, porque uma promessa Deus fez através do seu Filho em estar aqui nessa terra para curar, salvar, libertar, transformar vidas que estavam em trevas. Mas na verdade este homem estava vivendo em momentos físicos. O momento dele não era um momento espiritual. Enquanto Jesus chega no local, as dores, ela tem que se cessar. Quando Jesus chega no local, as enfermidades têm que ser repreendidas. Aonde Jesus chega no local, as dificuldades que estão ocorrendo, seja ela física, seja ela espiritual, tem que dar um basta, porque Ele é o dono da saúde, é o dono da vida espiritual, é o dono da ressurreição, é Ele que faz algo acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Jesus chega naquele momento no barco, possivelmente estava com Pedro, Tiago, João e outros discípulos, viajando por muito tempo, cansado, fazendo o que todos nós deveríamos estar fazendo, ministrando, pregando, anunciando o Evangelho. É claro que eu quero destacar que esta igreja aqui tem feito o seu papel evangelístico, tem feito o seu papel missionário, mas em muitos lugares não existe mais esta igreja que leva a palavra de Deus para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão iludidos com o prazer e com as emoções dessa terra. Então Jesus chega bem próximo, após descer ao barco, chegou em uma cidade aonde ele encontrou a primeira situação: um homem paralítico, doente.
Talvez você não esteja entendendo por que Jesus teve que curar aquele paralítico, porque Jesus teve que realmente se manifestar de uma forma poderosa, curando aquele paralítico. Se ele realmente, como Deus, poderia fazer isso em qualquer banda de outro mar, em qualquer outro lugar, mas era necessário Jesus chegar daquela viagem, porque naquele lugar existia fariseus e escribas, homens conceituados, homens que tinham entendimento, mas não acreditava que por uma palavra o paralítico poderia andar. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que precisam ver o milagre para poder acreditar. Nós não precisamos ver o paralítico andar, mas nós acreditamos que Deus está aqui para curar. Verdade, Deus. E quando ele chega da viagem, eis que ele trouxeram um homem, parece que era para até afrontar a Jesus. O povo que estava reunido, que já viu os milagres que Jesus tinha feito, o cego Bartimeu, a mulher que sofria de espíritos imundos, que Jesus o expulsou os espíritos. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, os espíritos pediu que ele lançasse sobre aqueles porcos que estavam alojados. Porque quando Jesus chega, senhoras e senhores, alguma coisa começa a mudar. Aleluia, Jesus. Quando Jesus chega, quem chega triste começa a ficar feliz. Quando Jesus chega, quem está realmente cansado começa a receber um alívio e começa a dar a sua glória para Ele, exaltar a Ele. E quando sai do templo, sai dizendo: que culto maravilhoso foi. Aleluia, Jesus. É porque Jesus está presente. E quando aquele povo leva a Jesus, aquele homem, e o paralítico estava ali no leito, a exemplo de uma cama, a exemplo de uma cadeira de roda, a exemplo de uma muleta, leva-se até Jesus naquele momento, e Jesus, vendo a fé dele, não foi a fé dos que estavam, mesmo aqueles fariseus e escribas que estavam levando para ver, eles foram ali, mas Jesus observou que eles queriam saber qual a razão de Jesus curar. Mas só que o paralítico estava ali, ansiosamente desejoso de dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não aguento mais viver com essas pernas paralisadas. Eu preciso andar, eu preciso me locomover, eu preciso ir para um lado e para o outro. E Jesus, vendo a fé dele, é aí que começa a trajetória para quem quer ser abençoado, para quem quer suas causas resolvidas. É acreditar em um Deus que tudo pode, em um Deus que tudo faz. Esse Deus chama Jesus de Nazaré nesta noite. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. E Jesus, vendo a fé dele, disse: paralítico, perdoado estão os teus. Observe que a enfermidade era física, mas o propósito de estar com aquela enfermidade não era o principal lançamento para ser curado. O principal foi curar primeiro a enfermidade espiritual. Talvez você esteja não numa cadeira de roda, talvez você não esteja na cama, talvez você não esteja no leito, mas o que precisa ser curado é os pecados que nós fazemos, que nós realizamos, que nós praticamos. É isso que tem prejudicado o mundo espiritual. Ele disse naquele momento: perdoado são os teus pecados.
E eis que alguns dos escribas, aqueles que só faz julgar, eu quero ver, o cara é paralítico, e ele diz que perdoados estão os seus pecados. O que tem a ver o paralítico com doenças espirituais? Existem doenças, se você não sabe, que ela demonstra fisicamente, mas é por causa do mundo espiritual. Existem doenças que estão em nosso corpo, que começam a se manifestar, não é porque o corpo físico perdeu a nutrição, é porque o pecado está superando a nossa carne, e nós não conseguimos vencer, e nem lutar, e não conseguimos vencer as tentações e o processo do pecado que está em nossas vidas. Mas para entender isso, a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Porque não é só vir para a igreja, não é só estar na igreja, não é só estar pregando, não é só estar cantando. Precisamos estarmos libertos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, para entender que o pecado também traz maldições. É verdade, Deus. Jesus poderia dizer: toma a tua cama e anda. Ele disse: perdoado estão os teus pecados. Na linguagem do pecado, eu tenho que fazer um fundamento para que vocês entendam que pecado é unicamente desobediência. Pecado não é só prostituição, adultério, calúnia, língua solta, fofoca, contenda. Isso tudo é pecado. Mas pecado é um ato de transição, aonde nós desobedecemos. Porém, quando nós desobedecemos, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, que já não é mais pecado, chama-se iniquidade. A iniquidade são pecados repetitivos. A iniquidade são o mesmo pecado: abrasou, se prostituiu, adulterou, falou mal. Tudo isso é uma sequência do pecado. Mas quando nós continuamos a fazer, não se torna mais desobediência, agora é iniquidade. E para você saber disso, só basta você abrir uma página de informação e do lado você vai ver um dicionário correspondendo o que é pecado e o que é iniquidade. Só que na vida desse homem aqui, o que estava ocorrendo não era só a parte física, era a parte da iniquidade. Ele vivia em uma ação de pecado que não está escrito aqui na Bíblia, mas quando Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Imagine você quais os pecados eu tenho. Se a gente fosse abrir o leque aqui, a vida de cada um, nenhum santinho aqui tem, nenhuma santinha aqui tem. Todo mundo aqui está pesado na balança de Deus. Se a balança é para ficar inclinada, certo? Quando eu me encaixar, o peso vai descer, porque não vai conseguir controlar aquilo que chama iniquidade, que está em minha vida e na sua vida. Jesus poderia dizer para ele: vá até o mar, e lá tem pedras de sal, passe sobre a sua perna e você volta a andar. Jesus poderia dizer para ele: vá até a casa de Lázaro e peça a Maria e peça às suas irmãs que preparem um chá para você, que você vai sair de lá curado. Ele poderia, Jesus, dizer para ele: olha, me encontre lá no tanque de Betesda, porque quando eu chegar lá, as águas vão se mover, e se você estiver próximo às águas, você será curado. Jesus não disse isso para ele. Às vezes nós precisamos entender, irmão, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê.
Eu quero te dizer para nesta noite, para você que veio a este templo, a sua fé vai mover o coração, a sua fé vai tirar as situações, a sua fé vai reger o que você não está acreditando, a sua fé vai começar a mudar aquilo que os projetos você tem largado, porque não tem acreditado. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus não vai dizer vá na casa de João, na casa de Paulo, na casa de Maria, mas Ele vai dizer para você, coloque a sua fé em ação, acredite em mim, leve a minha palavra, faça a minha obra, faça a minha vontade, porque eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Os escribas e fariseus, sempre existem aquelas pessoas que estão em nosso meio. Essas aí nunca vão acabar dentro do templo. Eu só acredito se ver. Eu só acredito se os sinais acontecerem. Eu só acredito se as manifestações se realizar. Eu só acredito se eu ver realmente que esse Deus que ele serve, esse Deus que ela serve, vai fazer algum sinal aqui. E nós não precisamos disputar sinais. O que nós precisamos é mudar a nossa vida espiritual. O que nós precisamos é mudar o contexto, revisar o texto e aplicar Deus em primeiro lugar, para que Ele se manifeste e a obra dele seja realizada na minha vida e na sua vida. O que precisamos é isso. Os escribas, que eram observadores, os fariseus, que eram os murmuradores, olharam um para o outro. Não entendi nada. O homem chegou aqui no leito, paralítico, com deficiência. Ele disse que perdoado estão os seus pecados. A ciência Deus deixou para que os homens solucionem aquilo que é da ciência. Mas a ciência não pode mudar caráter, não pode mudar perfil. A ciência não pode mudar, muitas das vezes, pessoas que estão vivendo em outras atmosferas. Tem pessoas que estão vivendo guerras nos lares. Tem pessoas que estão vivendo guerras pessoais. Tem pessoas que estão vivendo guerras internas. Tem pessoas que estão passando por um processo difícil que nem eu posso resolver nem solucionar. Mas quando nós nos ajudamos com uma fé, nós podemos colocar a oração e começarmos a andar com Deus, e Deus se manifestar de forma poderosa, e a sua glória começar a entrar em nossas vidas, para que o mal saia de mim e de você. Foi por isso que Jesus disse: a tua fé, os teus pecados são perdoados. E aqueles homens dizem: ele está blasfemando. Como é que pode? Isso é uma blasfêmia. O homem chegou aqui, foi paralítico, ele está dizendo que é para perdoar pecado. Tem gente que sonda a sua vida dia e noite. E eu vou começar pela vida virtual. Tem gente que anda pelas suas páginas, olhando como é que está a sua vida através dos seus status. Se você posta coisa boa, diz que você está rico. Se você anda bem, diz que as coisas estão indo bem. Nem sempre o que nós postamos é o que nós estamos vivendo. Ninguém posta comendo ovo. Ninguém posta morando em lugar ruim. Ninguém posta estando triste. Ninguém posta problemas porque todo mundo tem vergonha. Mas ninguém fala a verdade nesse sentido. Então muitas das vezes existem pessoas que estão virtualmente fiscalizando você de dia e de noite, para saber como está a sua vida. Só que vocês esqueceram que existe fake news, onde muitas pessoas colocam lá até mensagem que diz: continuarei firme, andando firme, celebrando firme na presença do Senhor. Enquanto em casa nada está firme, tudo é tristeza, tudo é guerra, tudo é luta. Mas tem que prostrar para a igreja, para o pastor, para o obreiro, para a sociedade que está vivendo bem enquanto não está. É verdade, Deus.
Eu estou começando pela vida virtual, porque esse é o processo de muitas pessoas. Se vocês agora abrirem as páginas do Facebook, você vai ver todo mundo agregando coisas boas. Se você abrir as páginas dos WhatsApps, dos grupos de WhatsApp, você vai ver todo mundo só levando coisa boa, mas se esquecendo que existem pessoas que estão te vigiando, conhecendo onde você está, conhecendo o que você está vivendo. Mas só quem conhece a tua vida e tua casa é você, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Nem os vizinhos conhecem, a não ser quando você abre espaço para ele ou para eles. Mas fora disso, quem conhece a tua história, a não ser Jesus de Nazaré? Só que Jesus olhou naquele momento e disse: perdoado estão os teus pecados. O que Jesus quis dizer ali, senhoras e senhores? Olha, eu não estou preocupado se sua perna está torta, eu não estou preocupado se sua coluna está empenada, eu não estou preocupado se o teu coração não está tendo os batimentos cardíacos suficientes, eu não estou preocupado se a tua mente você precisou tomar um remédio para ter um autocontrole, eu não estou preocupado com isso, paralítico. Eu quero te dizer que perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Estamos vivendo em uma nova era que as igrejas estão camuflando. Líderes, pastores, membros estão vivendo de qualquer maneira nos templos, porque não há mais profecia e nem revelações, porque não há mais mulheres cheias de Deus, homens cheios de Deus, comprometido com a palavra, com a verdade, comprometido com a palavra e com a verdade. O que sabe hoje é contender, é julgamento, é fala-fala, é disse-me-disse. E isso prejudica o que é o dono chamado a obra do Senhor. Mas se levantar um exército falando a mesma filosofia, falando a mesma palavra, pregando e anunciando, a igreja mudará e Deus vai se manifestar poderosamente. Aleluias. Bendito seja Deus. Deus não está preocupado com o meu discurso bonito. Deus não está me preocupado com a roupa que eu estou vestindo. Deus não está preocupado com a sua oratória, a sua hermenêutica. Deus não está preocupado com o seu louvor, que é bonito. Mas Deus está preocupado com o que você está fazendo, com o que você está vivendo, com o que você está andando e com o que está acontecendo, é o que Ele está preocupado. Ele disse ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. Primeiro tópico desse tema, a cura do paralítico. Eu preciso entender que no primeiro tópico eu preciso aprender a perdoar. É onde a igreja tem errado. Discute, briga, contender, mas na hora de perdoar se esconde. Na hora de perdoar se esconde. Não estou entendendo? Vocês vão entender, vocês vão compreender. Aí Jesus olha para ele e diz: qual é o mais fácil? Ei, qual é o mais fácil? Mas Jesus disse no pensamento: por que pensais mal em vossos corações? Porque é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Você sabe qual é o mais fácil nos últimos dias? É alguém se produzir todo, ficar todo cheiroso, parecido com crente, parecida com crente, e estar dentro vazio e oco. É o mais fácil. Apesar que não tem ninguém assim aqui, graças a Deus. Mas existem pessoas que estão vivendo assim. Isso é o mais fácil. Apresentar ao pastor Alessandro, apresentar a pastora Rita, apresentar aos pastores, os líderes, que está tudo ótimo, para que eles não digam nada. Mas quando você olha para o céu, existe alguém, presta atenção, ó, que está se olhando para você, ó.
Quem te vigia não dorme, nem de dia e nem de noite. Quem te protege, Ele está vigiando você todos os dias. Só que Jesus torna a dizer: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Não é Rivotril que resolve pecado, não é diazepam que resolve pecado, não é Anadol que resolve pecado, não é chá de camomila que resolve pecado, não é Latorzana que perdoa pecado. Quem perdoa pecado é quem se arrepende e acredita naquele que perdoa e sai do lugar que está e glorifica a Deus, para Deus se manifestar sobre a sua vida. Só quem está atendendo e entendendo, aplauda Jesus nesta noite, porque Ele pode perdoar os nossos pecados. Aleluia! Bendito seja Deus. Só que aconteceu que naquele momento que Jesus diz aquilo para o paralítico não tomou só uma decisão de entender que o pecado estava perdoado. Primeira coisa, ele pegou a cama, colocou sobre ele e foi para onde? Para a sua casa. O problema está em casa, não é na igreja. O problema está lá no trabalho, não é na igreja. O problema está na faculdade, não é na igreja. Mas você sabe qual é a neutralidade espiritual? É que todo mundo traz o problema de lá para aqui e diz que é a igreja. Lá no trabalho você se humilha, na igreja você quer se exaltar. Lá na sua casa você é o bambambam, na igreja você quer maltratar os outros. Estão invertendo as coisas, estão invertendo a situação. O paralítico naquele momento, quando ouviu, mas para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre para a terra, perdoar pecado, disse a ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se foi para casa. Mas a multidão, vendo isto, maravilharam, glorificaram a Deus, que deram poder sobre os homens. Aqui entra o mundo espiritual. Você tem poder sobre a sua vida. 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 Nós temos poder sobre as nossas vidas. Eu quero te revelar algo nesta noite. Toda igreja vitoriosa, ela tem uma liderança cheia de poder. Toda igreja vitoriosa, ela tem líderes cheios de poder. Toda igreja vitoriosa, ela tem uma ação de poder. E a ação de poder acontece através dos milagres, das maravilhas, das curas e das manifestações do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E dentro desse texto, nesse mesmo capítulo, a gente descobre que o poder, além de se manifestar, acontece o chamado de Mateus. Quem se lembra de Mateus, um dos discípulos, que entendeu que para ser chamado precisa mudar algumas características espirituais. Tem pessoas que estão preocupadas com o horário. Isso aí é rotina, normal, é de entender. Mas não está preocupado se Deus quer se manifestar de uma forma poderosa. Doido para dar o horário, para ir não sei para onde, para ver não sei o que, aonde passa o tempo. Porque na igreja o mundo é espiritual. O mundo espiritual sufoca. Porque o mundo carnal, ele obstém e traz muito mais privilégios para o corpo físico. Mas o mundo espiritual existe renúncia, existe caracterização espirituais, existem mudanças, existem personalidades que tem que ser feita. E passando Jesus viu assentado na coleteria, onde todos estavam. Um homem chamado Mateus disse: segue-me, levanta, e ele o seguiu. Para você ver que Jesus sempre deu continuidade. Transformou um através da palavra,
e resgata outro através da palavra. Mateus se tornou um servo prudente, porque ouviu. Jesus, porém, ouvindo isso, disse aos seus: não tem necessidade de médico, mas sim aqueles que estão enfermos. Se você se acha que você não precisa de médico, eu quero dizer para você que você está enganado. No mundo físico você precisa ser orientado pelo profissional, mas no mundo espiritual você tem que estar orientado por Jesus Cristo, Aleluia. o seu autor, consumador da nossa fé. Que essa mensagem possa ser combustão espiritual nesta noite, que você possa produzir e levar para casa. Que você precisa é que seus pecados sejam perdoados. E eu não quero escrever aqui quais os seus pecados, porque não me interessa a situação que você está vivendo. O que me interessa é que a palavra foi pregada e que eu e você temos que nos aplicar, mas temos que ter moderança e mudar, porque os céus é a promessa para quem está vivendo a maturidade espiritual. O céu é o local aonde só quem vai entrar é aqueles que estão lavados, redimidos, purificados, transformados pela palavra de Deus. Só que hoje todo mundo esquece dos céus, lembra mais da terra, mas ainda existe uma igreja que almeja naquele dia entrar na glória do Senhor Jesus Cristo. Só dando uma reflexão para finalizar. Se você agora visitar o Hospital Ouro Negro, o HGE, as UPAs, vão ter pessoas lá dizendo: Senhor, eu queria estar agora na tua casa orando, buscando a tua presença. Eu disse hoje à pastora: você está vendo essa multidão toda que aí está? Está todo mundo vivendo bem, mas só procura Jesus quando o momento é mais difícil, só porque quer um tempo de retorno, mas não se lembra de Jesus em momento nenhum. Mas na hora que está vivendo tragédias, perseguição, que não encontra resposta, aí vão atrás de Jesus, sofrendo, e Jesus ainda perdoa, cura, transforma e manda ele seguir. Esse Jesus é maravilhoso, não é igual a mim e nem igual a você, que só está ligando para você mesmo e não se preocupando com outros demais. Que Deus assim possa nos abençoar, nos dar força, para que a gente possa entender que uma palavra transforma. Diga comigo: Senhor, nessa noite, perdoa-me os meus pecados. Diga: Senhor, aonde está o culto? Aonde está a entrega? Que eu não entendi ainda. Passa o teu sangue, me purifica, me liberta, me transforma e renova o meu espírito. Tome posse nesta noite, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu determino pela palavra do Senhor que nenhum mal chegará à tua tenda, nenhuma maldição que for lançada nas matas virgens, na encruzilhada, nenhum projeto satânico vai se levantar contra a tua casa, contra a tua vida. Eu determino que em nome de Jesus, todas as correntes que foram presas, ofertada para ver sua destruição no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida de prosperidade, ela caia por terra agora pelo poder da palavra. Que Deus restitua o teu casamento, o teu noivado, que Deus restitua as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Em nome do Senhor, tome posse nesta hora, porque o milagre vem através da sua fé. Receba de Deus e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus